Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Graça e paz, boa noite a todos e a todas. Que alegria estarmos juntos mais uma vez em mais um culto de celebração, e não um culto qualquer, um culto de aniversário. E mais uma vez eu desejo para todos vocês que são aqui da nossa família, da Igreja Batista em Quitaúna, um feliz aniversário. Feliz 63 anos de idade. Como eu disse ontem, são 63 anos em que a gente pode celebrar o legado que a gente recebeu dos nossos irmãos. E aqui eu faço menção à irmã Maria, ao irmão Hamilton, dois fundadores dessa comunidade que ainda estão vivos. E nós os abraçamos de maneira especial, o meu abraço de maneira especial a vocês dois nessa noite, queridos. Esse legado nós recebemos, e hoje aqui, em 2020, nós temos a alegria de continuar sentindo e percebendo o sopro do Espírito Santo, soprando sobre nós, com toda a criatividade que lhe é peculiar, sempre trazendo vida, renovo, dentro deste tempo, dentro deste momento, para esse instante de vida que nós estamos vivendo. E 63 anos que nós celebramos também, na expectativa de criarmos e elaborarmos também um outro legado para deixarmos para outras gerações. Algumas que nós já conhecemos quando nós pensamos nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, na nossa juventude, e gerações que ainda vão vir em muitos e muitos outros anos, que em nome de Jesus o Senhor continuará a soprar sobre a Igreja Batista em Quitaúna, a IBQ, anunciando, sinalizando o reino de Deus no mundo. Que você possa se alegrar conosco. E você que está nos visitando nessa noite aí, na sua casa, assistindo no YouTube, no Facebook, que você se sinta perto, que você se sinta à mesa do Senhor nessa noite conosco, para celebrarmos a vida de Cristo Jesus. Amém, amém. Eu quero convidar a igreja nessa noite a abrir as suas Bíblias em Isaías capítulo 6, e eu leio hoje o verso de número 8, um texto conhecido, o texto ali anunciado em muitas Bíblias como chamado de Isaías, em que Isaías tem essa experiência teofânica, em que ele se encontra ali na presença de Deus, e ele observa anjos anunciando que o Senhor é santo, 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 Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. E ele se vê perdido e diz: ai de mim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E um serafim voa até ele, toca a boca do profeta com uma tenaz. E ele se vê ali perdoado, ele se vê transformado. E no verso 8, que eu quero destacar nessa noite, ele diz: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Nessa noite, como eu disse, nós estamos todos diante da mesa do Senhor. É mais uma noite em que nós temos a nossa ceia memorial, em que nós temos o pão, nós temos o vinho, e nós todos somos convidados para nos assentar à mesa do Cristo. Essa mesa, que é uma mesa cujos convidados são todos indignos, uma mesa cujos convidados não têm a moralidade para colocar em troca desse convite à mesa, não tem a sua ética
para colocar como algo em que fosse possível se comprar o lugar, o assento. Não tem as suas emoções equilibradas o suficientes para participarem dessa mesa. É uma mesa de graça, é uma mesa para indignos, é uma mesa para imorais, é uma mesa de pecadores, é uma mesa cujos convidados não têm roupas bonitas o suficiente, limpas o suficiente, para poderem se assentar na mesa do Senhor. É um tipo de mesa para gente que não presta, para gente marginalizada, para gente que é posta em escanteio. É uma mesa de gente que é invisível. É uma mesa que, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós jamais iríamos poder imaginar a possibilidade de estarmos assentados com pão, com vinho, celebrando a vida do Cristo. É a misericórdia e a graça do Senhor, esse amor furioso, que o Augusto mencionou, que possibilita, que abre o caminho, para que eu e você nessa noite possamos nos assentar, possamos celebrar, possamos nos alegrar, comer, beber juntos, em memória daquele que é, em memória do Salvador. E ao meditar sobre essa noite, sobre esse momento em que nós vamos ter aqui, eu fiquei me perguntando, o que significa para o André ser um dos convidados para se sentar à mesa do Pai? O que significa para o André ser um dos convidados para se sentar na mesa de graça do Senhor? Quem sabe vem à nossa memória muitos elementos. Muito provavelmente vem à memória o dia em que você entregou a sua vida para Cristo. Talvez nas páginas da sua Bíblia, talvez na contracapa da sua Bíblia, você tenha ali registrado uma oração, você tenha registrado uma data de um culto em que você entregou a sua vida para o Cristo, em que você se considerou, se percebeu um pecador, salvo pela graça. Talvez você tenha isso registrado. Talvez a coisa não foi tão clara e tão nítida assim. Talvez você estava vivendo a vida, talvez você nasceu num lar cristão, talvez os seus pais te ensinaram, te trouxeram ali fundamentos sobre a fé, e você, de uma maneira quase que por osmose, quando você se percebeu, você já estava na mesa do Senhor, participando desse momento, celebrando o Senhor, e aqui sem pensar de maneira pejorativa esse processo, mas pensando com alegria, pela possibilidade do fato de que alguém possa sim participar de uma casa de conversas, junto aos pais, junto aos irmãos, junto à família, em que de maneira genuína, essa pessoa seja uma indigna, salva pela graça, podendo participar da mesa do Senhor, aqui nessa noite. E talvez isso te venha à memória nesse instante, quando você reflete o que te levou até essa mesa. Eu pensei em alguns elementos que me vêm ao coração, que me vêm na alma, quando eu penso o privilégio, a honra, a alegria, a satisfação de, no dia 4 de outubro, de mais um domingo, na Igreja Batista em Quitaúna, aos 63 anos de idade dessa comunidade, eu ter a honra imensa como pastor dessa igreja de sentar à mesa do Senhor, junto dos meus irmãos, junto de vocês, e poder comer do pão que representa o corpo do Cristo, poder beber do vinho que representa o sangue da nova aliança. E quando eu
eu olho para tudo isso, eu tenho muita gratidão ao Senhor, porque o pão e o vinho estão recorrentemente sinalizando dentro da minha alma, em primeiro lugar, o fato de que eu tenho um propósito, de que a vida do André, ela tem sentido. Quando eu me olho, me observo assentado nessa noite na mesa de Cristo, na mesa do Cordeiro, nessa mesa de graça, eu sei que a minha vida não é um mero acaso, eu não sou uma poeira cósmica, eu não sou alguém que está completamente rendido diante da contingência, eu não sou alguém que simplesmente estou acordando porque o meu corpo físico, o meu corpo biológico, manda estímulos para o meu cérebro dizendo: André, acorde, André, agora levante, agora ande, coma, senão você vai morrer. Quando eu penso em propósito, em sentido, eu sei na minha alma, eu sei no meu coração que eu não sou um animal, movido simplesmente por instintos. Eu sei que a minha vida tem uma razão de ser, talvez e muito provavelmente eu jamais vou conseguir compreender 100% esse propósito, mas eu sei que eu sei que existe eu sei que Deus não me fez ao acaso. E quando eu imagino o André em um tipo de rumo de vida, em que essa mesa, esse pão, esse vinho não exista para mim, eu perco por completo, meus irmãos, o sentido da vida. Se eu não cresce no absurdo que é o Evangelho, se eu não cresce no absurdo que é o que Cristo fez por mim, se eu não cresce no absurdo do que significa o amor de Deus por mim, com toda sinceridade, eu penso que a saída mais lógica seria simplesmente não acordar mais. É óbvio que na vida nós temos problemas, nós temos desafios, nós temos tristezas, nós somos afligidos por tantas coisas, que, como eu disse em outra pregação alguns domingos atrás, nem sempre a gente acorda sorrindo, nem sempre a gente acorda felizinho, saltitante, dizendo: puxa vida, hoje o dia vai ser ótimo. Porque muitas vezes a gente sabe que não vai ser ótimo, que vai ter muito trabalho, que a gente vai ter muito abacaxi para descascar, que a gente vai ter muita dificuldade. Mas todos os dias quando acordo, eu sei que lá dentro da minha alma tem uma voz me dizendo, que é a minha própria consciência testificando, de que eu fui convidado para me sentar na mesa do Cordeiro. Há uma voz, que é a voz da minha consciência, me interpelando, diariamente, me dizendo: olha, pode estar difícil, as coisas podem não estar fáceis, mas você é furiosamente amado por Deus. E graças a Deus nós temos dias em que nós acordamos e as coisas não estão tão ruins assim. As coisas não estão tão ruins assim. E nós acordamos com essa voz, não somente lá dentro, mas ela quase indo para fora, transbordando, gritando, urrando na nossa alma: você é amado por Deus. E quando eu me olho nessa noite, nesse dia, neste domingo, mais uma vez sentado na mesa do Cordeiro, eu lembro e eu sei que a minha vida tem propósito, que a minha vida tem sentido, que Deus fez uma diferença na minha vida, que não pode ser comparada com nada, nenhum dia,
por mais feliz, por mais encantador, por mais marcante, pode se comparar ao dia em que eu me senti atraído por esse amor, por essa graça, por essa misericórdia que me interpelou e me convidou, mesmo eu sendo um indigno, um pecador, um sujo, e minha boca foi tocada com essa tenaz. E eu fui interpelado, eu fiquei sem voz, eu tive um espanto diante da realidade do mistério, do sagrado que me interpelou de uma maneira pessoal, me dando e me fornecendo razão, propósito, sentido, para que eu não me percebesse nunca mais como uma poeira cósmica, como uma obra do acaso, como uma obra da contingência. E mesmo o mundo sendo complexo e difícil, eu sei que eu estou aqui, e eu sei que a graça e a misericórdia do Senhor me trouxeram até este lugar, nessa casa de oração, nessa noite, para poder celebrar junto de vocês, nós todos como comunidade de Cristo Jesus, o amor maravilhoso do Senhor por nossas vidas. Outro elemento que me ocorre quando eu penso, e conversando com a minha esposa, nós falávamos nessa tarde a respeito de identidade. Quando eu percebo o André sentado a essa mesa com pão, com vinho, nessa mesa de graça, eu sei que eu estou aqui, eu estou neste lugar, eu estou sentado neste lugar, e eu sei que o Senhor me conhece. E eu sei que Ele me conhece melhor do que qualquer pessoa viva. Eu sei que Ele me conhece como eu não me conheço. Ele me conhece melhor do que eu mesmo. E Ele sabe quem eu sou. E quando eu me assento na mesa do Cordeiro para celebrar o pão e o vinho, em memória daquele que me ama, eu sei que eu estou sentado nessa mesa não é como mais um. Eu não estou sentado nessa mesa porque eu fiz parte simplesmente de uma fila e fiquei lá horas e horas para chegar a minha vez para me sentar naquele lugar, simplesmente aleatório, e para comer do pão e beber do cálice. Não! Eu me sinto na presença de alguém que me conhece as entranhas, que sabe quem eu sou, que sabe o que eu penso, sabe o que eu sinto, sabe dos meus sofrimentos, sabe das minhas tristezas, sabe das minhas angústias, sabe das minhas alegrias, das minhas felicidades, das minhas nostalgias, das minhas boas memórias, sabe da minha biografia, sabe todos os processos nos quais eu fui submetido para chegar até aqui, nesse momento em que eu estou me sentando a essa mesa. Eu sei que eu não sou só mais um na mesa, eu sou o André, e eu sou conhecido pelo dono da mesa, eu sou conhecido por aquele que me fez o convite, e ele me convidou nominalmente para estar sentado nesse lugar, e diante deste, eu não tenho medo, eu não preciso ter medo na mesa do Cordeiro, porque a mesa do Cordeiro é a mesa do Pai, e na mesa do Pai e na casa do Pai não há medo, porque o amor, o verdadeiro amor lança fora todo medo, e nesse lugar em que eu estou eu posso ser eu mesmo, liberto de toda a religiosidade, de todos os clichês, de todas as falas programadas. Eu sou o André, eu sou o André que ninguém viu aqui quando estava vindo para cá. Nessa mesa eu não sou o pastor André da Igreja Batista em Quitaúna, eu sou o André, um filho amado de Deus. E nesse lugar eu não me sinto estranho, eu me sinto amado. Eu me sinto no encontro pessoal com aquele que me ama. Eu me sinto no encontro pessoal com aquele que eu amo. Eu me sinto em casa. Eu me sinto bem para colocar os pés
Quem sabe ali sobre a mesa, ao comer esse pão e beber esse vinho, porque esse é um lugar de intimidade. Esse é um lugar íntimo, em que eu não preciso fazer de conta, eu não preciso usar máscara, eu não preciso usar de artifícios hipócritas para parecer quem eu não sou, para ser mais... Tudo certo? Vou voltar nesse último ponto. Eu sou, neste lugar, interpelado pela identidade do André. Eu estou num lugar em que eu não preciso mentir, eu não preciso enganar. Eu estou numa mesa em que o Senhor, o bom Deus, Ele me conhece. Ele me conhece. Terceiro lugar, quando eu olho para essa mesa na qual todos nós estamos assentados aqui nessa noite, nós precisamos perceber, e eu percebi nessa reflexão, que eu sou muito grato a Deus por poder estar assentado à mesa de Cristo, à mesa do Senhor, pelo fato de que, ao mesmo tempo em que é o André que está sentado ali, eu não estou sozinho. Existe pertença. Na mesa do Senhor, existem muitos lugares. Portanto, não há espaço na mesa do Senhor, na mesa de graça do Senhor, para individualismo. E eu sou grato a Deus porque quando eu me percebo convidado para essa mesa, eu tenho convicção de que eu tenho uma família, de que eu pertenço a uma família, de que existem, além de mim, muitos outros filhos e filhas pródigas. Gente igualmente pecadora, igualmente imoral, igualmente antiética e igualmente corruptível, que foi convidada para se sentar à mesa do Senhor também. Muitos de nós, quem sabe, como foi dito aqui pelo Vinícius, talvez estejam nesse momento em suas casas sozinhos. Talvez muitos gostariam nessa noite de estar junto de suas famílias, celebrando a ceia do Senhor juntos. Mas se você é alguém convidado para a mesa de graça do Senhor, tenha certeza no teu coração de que existe o elemento da pertença. Nós pertencemos agora à família de Deus. Quem é convidado para se sentar à mesa do Senhor, pertence à família do Senhor. E essa família do Senhor não está restrita às paredes da igreja local. Essa família do Senhor extrapola as paredes da igreja local. E nós nos sentimos em casa, nos sentimos bem, nos sentimos unidos, muitas vezes com pessoas que nós acabamos de conhecer. E é um tipo de fenômeno que até nos estranha, porque a gente vai às vezes na igreja de uma outra pessoa e a gente encontra irmãos de fé lá. A gente vai muitas vezes fazer uma ação social
junto de moradores de rua, e nós encontramos naquele contexto pessoas, homens e mulheres, que também professam fé no Cristo, e a gente sabe que de alguma forma nós somos família de Deus junto deles. E nessa família de Deus, é algo tão orgânico, tão vivo, tão interligado, tão unido, que a gente é edificado com o outro, a gente edifica o outro, a gente se edifica mutuamente, a gente ora um pelo outro, a gente chora com o outro, a gente sorri com o outro, a gente vive com o outro. E não é à toa que nós todos estamos morrendo de saudades dos cultos presenciais, porque a gente está com saudade um dos outros, saudade de se ver recorrentemente, semanalmente. E Deus queira que nós tenhamos consciência desse processo de isolamento a qual nós fomos submetidos, estamos submetidos, de que quando as coisas retornarem a uma certa normalidade, que nós possamos valorizar a família de Deus, que a gente possa parar, talvez por segundos, olhando para os outros irmãos e irmãs da comunidade, dizendo lá no nosso coração: puxa vida, que falta você me faz, como você é importante para mim. Igreja tem encrenca, igreja tem problema, igreja tem dificuldade, igreja tem um monte de coisa que é complicada, porque é um monte de ser humano pecador vivendo junto. Porém, nós somos família de Deus. Nós fomos transportados todos do reino das trevas para esse reino de luz. Nós somos parte de um corpo, de uma engrenagem, cujo cabeça é Cristo. Nós somos batizados no mesmo nome, no nome de Jesus Cristo. Nós professamos a mesma fé. Nós temos dentro de nós o mesmo Espírito. E nós pertencemos a essa realidade familiar. E quando a gente se assenta à mesa do Senhor, a gente tem que se dar conta que a gente não se assenta sozinho. Na mesa do Senhor não tem isolamento social, não tem distanciamento mínimo. Você não tem que sentar lá de um lado e os outros lá do outro lado. Não tem isso. Talvez não tenha cadeira, tenha banco, bem comprido para todos sentarem juntos. Que alegria poder fazer parte dessa família. E quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, em Isaías, nós somos interpelados pelo Senhor com uma conclamação que Ele faz ao profeta. Quem enviarei? Quem irá por nós? Hoje nós estamos aqui na mesa do Senhor, celebrando, participando, comendo, bebendo, nos alegrando, recebendo de todos os benefícios de Cristo, paz, amor, os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, tem pulsado dentro de cada um de nós. Nós temos tido identidade, propósito, fazemos parte de uma família, tudo pela graça, tudo pela misericórdia do Senhor. Mas a mesa do Senhor sempre tem lugar para mais um. Na mesa do Pai, sempre há espaço para mais filhos e filhas pródigas retornarem para casa. O Senhor, Ele não está na sua glória, no seu trono, olhando para nós aqui dizendo: puxa, missão cumprida, agora eu estou satisfeito, já enchi toda a mesa. Agora sim eu posso ir descansar porque minha obra está feita, está tudo certinho. Não! O Senhor está dizendo, como disse para Isaías, depois daquela experiência poderosíssima, que olha, Isaías, depois que você experimentou desse toque de graça,
depois de você ter sido purificado, depois de você ter sido beneficiado daquilo que só eu posso te dar, do que só eu posso te fornecer, te transformando num profeta decente, te fazendo alguém com propósito, com sentido, com identidade, com pertença. Agora eu te interpelo, Isaías, a quem enviarei? Quem irá por nós? Porque eu tenho algo ainda para fazer, Isaías. E o Senhor está dizendo para nós que estamos na mesa, dá uma olhadinha para o teu lado direito, dá uma olhadinha para o teu lado esquerdo, tem espaço, tem lugar vazio. E o Senhor está dizendo para nós nessa noite, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu gosto muito da ideia do Rabino Heschel, quando ele diz que o Senhor não dá simplesmente para o profeta uma mensagem para ele anunciar para o povo. E eu penso que o Senhor não nos dá simplesmente uma palavra ali cognitiva para a gente dividir com o trem. O Senhor nos dá do seu patos, nos dá da sua emoção, do seu sentimento. E diante de uma mesa em que ainda existem lugares vazios, eu não tenho dúvida de que o Senhor ainda está inquieto, porque muitos dos seus ainda não retornaram para casa. E nós, na soberania de Deus, fomos de alguma forma interpelados por Ele, para sermos as pessoas que vão continuar anunciando o Evangelho da graça de Cristo para o mundo. Nós que somos os beneficiados, nós que comemos e bebemos de graça, nós que temos sentido, nós que temos identidade, nós que temos propósito, razão, nós que temos pertença, nós todos precisamos nos perguntar, e eu queria que nós reflitamos hoje, diante disso tudo que a gente recebe de graça, o que a gente tem feito com esses lugares vazios? E aqui, desde já, eu quero me distanciar de toda ideia proselitista. Eu não estou me referindo a gente chegar a interpelar as pessoas para que elas se convertam para a nossa comunidade institucional. Eu não estou falando de gente se convertendo para deixar a antiga denominação e vir para essa denominação, porque é essa aqui que salva. Eu não estou falando de fazer proselitismo e ficar forçando a barra dos outros para que eles repitam a oração com a gente, para que a gente se vanglorie de que a gente tem mais uma pedrinha na nossa coroa na glória. Não é nada disso. É dividir isso que a gente tem experimentado. Se você também tem sentido na sua vida, se você também tem propósito na sua vida, se você tem identidade, se você se vê pertencente a uma família celestial, como nós estamos olhando para os lugares vazios e não estamos fazendo nada? Como nós estamos olhando para os lugares vazios e não estamos sentindo nada? Como nós estamos olhando para lugares vazios nessa mesa de graça, e uma vez agraciados, não estamos desejosos de repartir graça com o próximo, graça com aqueles que a gente conhece no trabalho, graça com aqueles que a gente conhece na nossa família, graça com aqueles que a gente conhece na rua. Nessa manhã, eu tive a oportunidade de ouvir o testemunho do Elias. O Elias, ele é um rapaz que passou mais de um mês morando nas ruas aqui da cidade de Osasco. E o Elias, ele foi alvo de uma ação da Igreja Batista em Quitaúna, que foi até o centro de Osasco para distribuir café da manhã, e os irmãos que são daqui sabem que a gente tem feito isso. E o Elias foi lá como mais um morador de rua, receber ali um lanche, um café. E hoje eu testemunhei o Elias, depois de muitos meses, ele bem, lutando
para conseguir se libertar ali de vícios, de problemas pesados que ele estava enfrentando na sua vida. Ele intercedendo, ele dando testemunho, ele falando. E na fala dele, que me chamou a atenção, chamou a atenção de muitos irmãos, ele disse que aquilo que fez a diferença na vida dele foi quando o César, o irmão nosso da igreja, tem trabalhado na nossa ação social, estava ali entregando o café, mas não somente entregou o café, mas emprestou os seus ouvidos atentos para ouvir o Elias. O César não foi pedir para ele vir para a igreja, o César não foi pedir para ele aceitar Jesus, o César não foi pedir para ele se converter à denominação dele. O César se colocou como um filho de Deus no mundo, alguém que foi ouvido pelo Pai, e se colocou ali sentindo a aflição do Elias naquela condição, e o ouviu. Quem sabe quantos anos alguém não ouvia o Elias? Quem sabe quantos anos um monte de gente que passa do nosso lado não é ouvida, não é percebida, não é agraciada por algum gesto da nossa parte, não é tocada pela graça que nós celebramos nessa noite. Quantas pessoas não são interpeladas por um gesto, por um olhar, por atenção, alvo de investimento do nosso tempo? Quantas pessoas estão passando por nós, e nós estamos aqui nessa noite celebrando, sentados à mesa do Senhor, e ainda existe lugar na mesa, e o Senhor está nos dizendo: quem irá por nós? Quem irá por nós? São Paulo apóstolo diz em 2 Coríntios 5:20, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Esses lugares só vão ser preenchidos se eu e você, que recebemos essa graça de estarmos aqui à mesa de Cristo, se nós compreendermos e assimilarmos todo esse patos divino, que o leva a ter um amor furioso por aqueles que ainda não estão à mesa. Se nós não formos interpelados por essa emoção, essa vontade, esse sentimento do Senhor, que não cessa de querer salvar a humanidade. Deus é insistente, Deus é persistente, Deus é paciente. Deus, Ele não cansa em dividir misericórdia e graça, e nós que as temos recebido, o Senhor pergunta para mim e para você: quem enviarei? Quem irá por nós? Quem vai continuar anunciando para esses que estão precisando de ouvidos, estão precisando de mãos estendidas, estão precisando de abraço, estão precisando de uma palavra de conforto, estão precisando de uma palavra de esperança, estão precisando ouvir que há propósito e sentido na vida, estão precisando ouvir que há família de Deus, que há como você participar da família do Senhor. Esses que estão precisando saber que, olha, você é conhecido de Deus, o Senhor conhece você, sabe do teu coração, sabe aquilo pelo qual você está passando, e se preocupa, se dói pela tua vida. Quantos Elias? Nessa noite, meu irmão e minha irmã, que nós possamos celebrar nessa mesa do Senhor, nos assentar à mesa do Senhor, com a consciência de que nós temos recebido muito de Deus, de que nós temos sido muito abençoados, de que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus.
Que nós possamos nos conscientizar de tudo aquilo que o Senhor tem fornecido gratuitamente para nós, nos concedendo o privilégio, a honra e a alegria de nos assentarmos nessa mesa de graça. E que mais? Que você possa escutar a voz do Senhor, dizendo ao seu coração essas perguntas: quem enviarei? Quem irá por nós? Que você possa celebrar nessa noite com muita alegria, mas que amanhã, na hora que você acordar com propósito, com identidade, com pertença, com sentido, com graça, com misericórdia sobre a tua vida, que você possa, quem sabe, estar mais atento à pergunta do Senhor para nós nessa noite. Para que na próxima celebração em que nós formos nos sentar à mesa de graça do Senhor, possa ter mais um Elias sentado do nosso lado. Possa ter um José sentado do nosso lado. Possa ter uma Maria sentada do nosso lado. Possam ter mais e mais pessoas sentadas ao nosso lado, desfrutando de tudo aquilo que o Senhor tem concedido a nós gratuitamente. Que você abra o teu coração para esse desafio. Não estou falando de encher a Igreja Batista em Quitaúna. Não estou falando de necessariamente trazer as pessoas para cá. Se elas precisarem de uma comunidade local e quiserem vir para cá, amém. Amém. Mas é mais do que isso. É mais do que o nome estar escrito num hall de membros. São pessoas sendo tocadas por aquilo que você foi tocado. São pessoas conhecendo aquilo que você conheceu. São pessoas sendo interpeladas por um amor que você sentiu. E você e eu somos esses embaixadores de Cristo Jesus nessa terra. E nós precisamos começar mais e mais a dividir essa boa nova, essa boa notícia que nós temos. Porque, queridos, eu quero ver a mesa cheia. Eu quero ver a casa cheia. Eu quero ver mais e mais pessoas comungando do pão, bebendo do vinho e celebrando a nova vida em Cristo que nós temos. E eu não tenho dúvida de que este é o desejo do Pai e de que o Pai deseja usar a minha vida, a sua vida e a nossa vida. Te convido a orar nesse momento. Senhor, estamos na Tua presença, estamos alegres, felizes, pelo fato de hoje sabermos que o Elias já está na sua mesa, que existe um novo irmão que chegou a essa família. Estamos felizes, Senhor, por saber que nós somos conhecidos nessa mesa, que o Senhor sabe o nosso nome. Estamos felizes por saber que a nossa vida tem sentido, tem propósito, tem razão de ser. Estamos felizes, Senhor, por saber que nós podemos ser quem nós somos diante do Senhor, que o Senhor nos olha para o André, olha para cada um de nós, de uma maneira interior, sondando o nosso coração, e sabemos que nós somos amados, que nós somos queridos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que nós temos de comer do pão, de beber do cálice. Esse pão que representa o teu corpo. Esse cálice que é o cálice da nova aliança. Obrigado, Senhor, por sabermos que estamos sentados à mesa. E que nada nesse mundo, nem no porvir, nem homem, nem demônio, nem anjo, nem nada é capaz de nos tirar da mesa da graça de Cristo. Não há desconvite, não há cancelamento desse evento,
Não há falta de pão, não há falta de vinho. Nada pode nos tirar deste lugar de amor furioso, amor perfeito, de um amor santo, que é aquilo que o Senhor nutre por mim e por todos nós. Obrigado, Senhor, obrigado. Usa-nos para que possamos contribuir, para continuar sinalizando para os filhos perdidos de que eles já foram achados, eles só não estão sabendo ainda. Usa-nos, Senhor, para anunciar as boas notícias, para que eles possam sentir o que significa ser abraçado e ser convidado para se sentar à mesa do Senhor. Amém.